Gravação iniciada. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje nós teremos mais um bate-papo no âmbito do nosso programa de mentoring em relações internacionais. Agora a gente vai conversar com um convidado super especial sobre a carreira de diplomacia corporativa. Nosso convidado é o Wilson Andrade. Vou ler rapidamente o seu currículo resumido para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre o nosso convidado, empresário e economista com vasta experiência nas áreas de fusões e aquisições empresariais, relações internacionais e comércio exterior, indústria e agronegócio. Wilson Andrade tem presidido várias entidades setoriais no Brasil e no exterior. Desde 2011, tem se dedicado também ao setor florestal, na diretoria da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, a ABAF, a qual participa de mais de 40 diferentes fóruns estaduais e nacionais, onde ocorre uma constante troca de informações e experiências que contribuem para a formulação de políticas públicas e privadas para o desenvolvimento contínuo e sustentável das atividades florestais. Após 2 anos, 2017 e 2018, de contribuição efetiva como conselheiro, Wilson Andrade foi eleito presidente do Conselho Consultivo do Fundo Comum de Commodities da Organização das Nações Unidas, ONU, para o mandato 2019. O CFC é formado por 104 países membros, com a missão de o desenvolvimento econômico, social e ambiental através de incentivos a commodities em todo o mundo no volume aproximado de 40 milhões de dólares por ano. Dr. Wilson, comumente conhecido, também, além de diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal e de membro, presidente do Conselho Consultivo do CFC, é cônsul honorário da Finlândia, Bahia e Sergipe, é presidente da International Natural Fibers Organization em Amsterdã, uma outra organização internacional, é presidente do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia, presidente do Sindicato das Indústrias de Fibras Naturais da Bahia, da FIEB, sócio-diretor da Canabrava Agroindustrial Limitada Fazenda Canabrava, em Maracás, na Bahia, de onde ele fala conosco hoje, e também sócio-diretor da Jequiriçá Imóveis. Doutor Wilson, mais uma vez agradeço muito por aceitar o nosso convite, o senhor que é um parceiro já de muitos anos no nosso curso de Relações Internacionais, sempre à disposição para conversar com nossos professores, nossos estudantes. Muito obrigado, seja bem-vindo. Passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, professor Matheus. É uma alegria, é um contentamento estar com vocês, discutir com essa turma nova que está chegando daqui a pouco ao mercado e que, por certo, vão fazer um trabalho interessante na área das relações internacionais da Bahia, o Brasil e o mundo. Acho que essa é uma vivência grande. Nós temos já uma cooperação, como você registrou, de algum tempo com a Unijorge, dentro da nossa Associação Comercial da Bahia, onde nós temos a COMEX, Comissão de Comércio Exterior, e a gente tem aqui uma lista de pontos, de oportunidade de conversa, mas que eu espero falar menos e permitir que os participantes aí façam as perguntas que considerem mais válidas. Você está ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim, estamos. Ok. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos um problema para resolver já de antes da pandemia, que é o problema da nossa baixa taxa de internacionalização. Nós estamos aí a menos de metade de uma taxa razoável que tem os países mais desenvolvidos, países membros da OCDE. Nós temos aí uma taxa de cerca de 20%, 25%, o Brasil e a Bahia também, e o que é ideal para os países hoje que já estão em pleno desenvolvimento é acima de 50%. Alguns, como a Singapura, por exemplo, chegam a um nível de 85%, o que é muito bom também.
Nós temos um outro problema grave, que é a concentração das nossas exportações em termos de destinos e em termos de produtos. Se você somar 6 países importadores, você já faz aí metade das exportações, já cobre metade das exportações baianas, e se fizer o mesmo com 6 primeiros produtos mais exportados, nós já vamos ter aí mais de 50% também das nossas exportações. Nós temos terra, nós temos bons climas, nós temos produtores capacitados, nós temos indústrias processadoras boas de todos os produtos, e nós precisamos buscar recursos, sócios e investimentos para fazer a verticalização das nossas cadeias produtivas, para que possamos exportar cada vez mais produto com maior valor agregado. Então, esse é um grande desafio que nós já tínhamos, e esse desafio, sem dúvida nenhuma, ele se torna mais relevante com a crise que nós temos, com as transformações que estão acontecendo e vão acontecer na geopolítica mundial, a disputa pelo espaço de países como a China, Estados Unidos e Europa e outros, e também das dificuldades no relacionamento comercial de compra e venda de mercadorias, atração de tecnologias e também na área de investimentos diretos, onde o Brasil sempre teve uma posição de destaque e a gente espera e quer que isso se mantenha. Então, na minha visão, não vai acontecer tanta mudança. O tal do novo, a nova situação, para mim, não será tão nova. Nós vamos ter aí um processo de digitalização mais acelerado, nós vamos ter menos viagens e mais conversas via internet, como essa que temos aqui, nós vamos ter que melhorar todo o nosso sistema de comunicação, e isso, sem dúvida, nos tira da mesa de negociação, do olho no olho, do face a face, para uma conversa, uma negociação, um entendimento à distância, que é o que vai, na verdade, prevalecer no nosso futuro breve. Mas os países, eles não vão se fechar, a maioria dos países vão se abrir, e nós precisamos procurar por esses países para manter o nosso nível de vendas de produtos como um todo, e nós precisamos pensar em dobrar as nossas vendas, porque há espaço para isso. Na área do agronegócio, na área dos alimentos, nós estamos vendo aí o setor de papel e celulose aumentando exportações nos meses de março, abril e maio e até mesmo junho, pela demanda adicional que surgiu, principalmente com os papéis sanitários, e aí vem fralda, papel higiênico e outros, e os papéis e papelões de embalagem. Os serviços de delivery demandam mais sacos, mais caixas, mais embalagem em geral, e isso tem feito com que o segmento cresça. A demanda por alimentos vai dobrar para o Brasil. Nós temos que estar preparados para atender essa demanda que vai crescer, não só este ano, o ano que vem, mas até o ano de 2050. Nós estamos produzindo hoje 230 milhões de toneladas de grão, e nós vamos ter que produzir até 2050 600 milhões de toneladas, ou seja, 3 vezes mais do que produzimos hoje. Nós somos hoje o abastecedor de alimentos para boa parte do mundo. Nós temos que prestar muita atenção e tratar muito bem aqueles que já compram de nós. Acabar com essa história de jogar pedra em quem compra da gente, como vem acontecendo com a China, com o Irã e com outros países. A Ásia não é só China. Se você soma a Ásia, na Ásia, a Índia, o Vietnã, a Indonésia, que é um outro país muito populoso, nós temos um mercado fenomenal para os nossos produtos, sejam eles manufaturados, sejam eles produtos básicos. Então, nós temos que entender
que a recuperação brasileira, da economia brasileira, passa, sem dúvida, pela alavancagem do agronegócio e que depois terá continuidade com a verticalização das cadeias. E fala-se muito no protecionismo, que pode acontecer, pode, em um país ou outro, mas eu acho que o protecionismo cai no momento em que você apresenta um preço melhor e dá melhores condições ao seu importador, ao seu consumidor por aquele produto. Isso faz nascer uma pressão interna nos países importadores e eles, por certo, vão facilitar que esse princípio de protecionismo seja enfraquecido ou seja reduzido em cada país. Nós precisamos, portanto, o que nós não temos é poupança, capacidade de investimento, que é isso que devemos buscar lá fora. Nós temos, como eu disse, condições de investir muito, temos terra, água, solo, clima, pessoas capacitadas para produzir, mas nós precisamos da poupança, pois a poupança brasileira, seja ela pública ou privada, são poupanças insuficientes para atender a necessidade de investimento que nós temos. Essa é uma visão do quadro geral do comércio internacional antes e após a pandemia, e eu acho que o objetivo do seu grupo hoje é mais falar em termos de experiência disso que se chama diplomacia corporativa. Na verdade, eu não vejo tanta diferença. A negociação, seja ela feita por um embaixador ou por um empresário com alguma experiência na área, ela leva ao mesmo resultado. Nós estamos buscando posições, nós estamos buscando negócio, nós estamos buscando atração de investimento, e o diplomata de carreira e o diplomata corporativo, eu acho que eles têm praticamente os mesmos objetivos como um todo. Eu tenho aí alguma experiência, seja nos órgãos da FAO, seja no Fundo Comum, seja na SEB, que é a Coalizão Empresarial Brasileiro, junto à Federação das Indústrias. A gente tem experiência com o projeto Apex, durante 8 anos, fazendo promoção das fibras naturais brasileiras lá fora. Nós temos uma experiência na INFO, que é a Organização Mundial de Fibras Naturais, que conta com 16 países produtores. A experiência do Consulado da Finlândia. Enfim, são 10 itens aí. Nós temos uma boa experiência de relacionamento no Benin, onde fomos procurar. Temos uma atividade de consultoria com a FAO e com a UNIDO na área de fibras naturais. E temos aí a experiência também da qual você ajudou muito a participar, a Unijorge e seu time de alunos ajudou muito a participar na nossa Comissão de Comércio Exterior, lá da nossa associação comercial. Eu não sei o que é que eu estou à disposição, eu acho que a conversa é essa, eu levantei os pontos, são pontos diferentes, e estou à disposição para tentar responder as perguntas que vocês desejem e queiram fazer. Estou à disposição dos alunos, dos professores e de você, Matheus, à vontade. Muito obrigado, doutor. Isso é uma introdução ótima, um excelente panorama aí da situação atual, a partir do olhar da diplomacia corporativa, a partir do olhar do agronegócio. E aí, a gente vai agora já começar com as perguntas. Vamos seguir aquele protocolo que vocês já conhecem. Quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão aqui, que eu vou organizando e passando a palavra para cada uma das pessoas interessadas em perguntar. Fiquem bem à vontade. Vocês já perceberam que o doutor Wilson está à disposição e ele vai responder tudo que ele puder responder. Vamos aguardar aqui. Enquanto o pessoal faz aí uma preparação para se perguntar, para perguntarem, doutor Wilson, eu queria aproveitar, eu li seu currículo e esqueci um detalhe importante, né? Acho que a maioria das pessoas, talvez a maioria das pessoas aqui não saiba, mas o senhor também é príncipe, né? O príncipe no Benin, né? E que é uma história bastante interessante, né? De também um resultado dessa experiência internacional de articulação
no âmbito da cooperação internacional também, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa experiência, como é que um baiano se tornou príncipe no Benin? O governo do Benin, o Benin é um país recentemente reorganizado e ele tem uma agricultura muito parecida com a agricultura da Bahia, o clima tropical, nós estamos no mesmo trópico, e isso leva a uma familiaridade entre os dois países. E o governo do Benin esteve na Bahia procurando investimento com castanha do caju, com dendê e com a exploração de petróleo, que terminou se dirigindo para isso direto com a Petrobras. Nessa época, eu controlava uma fábrica de castanha de caju e fui procurado pelo governo e nós fomos levar essa experiência. O país, o Benin, produzia e produz ainda 60 mil toneladas de castanha de caju e vendia abaixo de $1 por quilo para os indianos que processavam essa castanha, comprada a menos de $1 por quilo, e vendiam a $20, $25 depois de torrada, descascada e processada. E era a intenção do governo e do Banco de Desenvolvimento da África a ajudar a que boa parte dessa produção fosse processada e já vendida com valor agregado. Aquilo que todos nós queremos, vamos vender produto com mais valor agregado, desde quando possamos fazer isso. Enquanto não, vamos exportar mais produtos básicos para fazer saldo da balança comercial, para poder importar a tecnologia, as máquinas e o que a gente precisa para chegar à produção de maior nível na área de manufaturado. E esse trabalho foi feito, nós levamos e orientamos a implantação da fábrica por lá, e, além disso, para completar o trabalho, nós levamos a Embrapa, com a experiência muito boa de conhecimento e o desenvolvimento do cajueiro anão, que é um cajueiro que produz muito mais e de colheita fácil, porque ele não cresce tanto. Essas mudas foram levadas num convênio do governo do Benin com a Embrapa Nacional, e isso deu um resultado excelente de melhoria, de vantagem para o Benin. A outra atividade que nós levamos também é a cozinha do SESI. O SESI tem um programa chamado Cozinha Brasileira e eles ensinam a fazer o aproveitamento de frutas, o aproveitamento integral, até mesmo de casca, tudo aquilo que se pode aproveitar de uma fruta e que nós, às vezes, não aproveitamos. No Benin, eles não tinham o costume de se alimentar com a polpa do caju, com a maçã, vamos chamar assim, com a maçã do caju. E isso foi levado através da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e foi uma experiência belíssima, de um impacto social, econômico no país muito bom. E eles resolveram me fazer uma homenagem, e essa homenagem resultou num título que me orgulha muito de ter uma participação tão interessante no país. Mas tudo isso foi buscando fazer as coisas com interesse, fazer as coisas com responsabilidade, fazer as coisas querendo ajudar aqueles que mais precisam, sem deixar, logicamente, de ganhar dinheiro no processo, tá certo? A nossa função é essa, mas acho que isso ajuda nas relações, sejam elas diplomáticas, empresariais, comerciais. Acho que todos nós temos que ter os mesmos princípios de negociação, os mesmos princípios para que busque aquilo que se chama um relacionamento de ganha-ganha, um relacionamento onde um não saia perdendo mais que o outro, ou seja, algo que favoreça, de fato, a ambos os lados sentados numa mesa ou num computador. Essa é a história do Benin. Muito obrigado, doutor Wilson. Muito obrigado. Já temos aqui a nossa primeira pergunta. Maria Laura, por favor, pode falar. Oi, boa noite. Gostaria de
saber como o senhor se tornou, como é que surgiu nessa oportunidade de ser presidente do Conselho Consultivo do CFC, e se o senhor poderia falar um pouco mais da sua atuação no fundo. Tá bem, Laura, boa pergunta e vamos tentar responder. Eu represento o setor de fibras naturais da Bahia, de Sisal, e saímos aí pelo mundo buscando recursos, aquilo que disse antes. Vamos buscar os recursos onde eles existem. O custo do dinheiro hoje na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos também, custa praticamente zero. A taxa de juro para empréstimos locais é praticamente zero. E nós temos as condições de fazer o sisal crescer. O sisal é produzido no mais duro semiárido da Bahia, de Feira de Santana até Juazeiro, uma região sem tantas outras possibilidades, e nós precisávamos fazer pesquisa buscando atividade de lixo zero, aproveitar toda a planta do sisal para gerar mais renda para os produtores dessa região. E, ao procurar recursos, nós fomos não só aos bancos, mas aos fundos internacionais de apoio. E o Fundo Comum tem essa atividade. Ele quer que ele financia projetos na área de commodities, todas elas, café, cacau, madeira, flores, peixe, laticínio, lácteos, citros, qualquer tipo de produto, e esses produtos, desde que esses projetos causam impacto econômico e social em regiões menos favorecidas, ou seja, regiões mais pobres. O impacto, o projeto é julgado pelo seu mérito, é julgado, sua aprovação é julgada através do impacto que ele causa na área ambiental, na área social, na área do desenvolvimento econômico das populações mais pobres, dessas regiões mais pobres. E fomos buscar esse recurso lá e eu conheci o fundo. E o fundo tem um conselho consultivo que aprova esses projetos e encaminha para o Conselho Superior da instituição para concretização, formado por 9 membros, 9 especialistas, indicado por vários países do mundo, numa espécie de rodízio, e cada uma dessas pessoas com experiência na área de commodities no mundo, eles dão aí sua contribuição durante 2 anos, fazendo análise e aprovação desses projetos. A última reunião aconteceu aqui na Bahia, aconteceu na internet, aconteceu online, mas ela foi presidida, porque eu estava aqui, ela foi presidida a partir da Bahia, e isso aconteceu nos dias 29, 30, 1º e 2 agora de julho. Durante 4 dias, nós analisamos 9 projetos. Mais uma vez aconteceu um projeto da Bahia, que nós ficamos felizes com essa aprovação. Há um projeto no total de 3 milhões de dólares para a produção de quinoa no oeste da Bahia, dos quais, desses 3 milhões, o Fundo Comum de Commodities vai aportar 1,5 milhão como empréstimo, e o empresário vai poder desenvolver o seu projeto nessa área. Mas, ao buscar os recursos, eu conheci o fundo e havia uma vaga que poderia ser indicada pelo governo brasileiro. Eu conversei com as nossas entidades empresariais, a Federação das Indústrias, a Associação Comercial, a Federação da Agricultura, e daí conversei também com as nossas entidades empresariais, como a CNA e a Associação Brasileira do Agronegócio, e eles fizeram a indicação ao Ministério da Agricultura, o Ministério encaminha o pedido para o Ministério de Relações Exteriores, e o meu nome finalmente foi aprovado. Esta é uma experiência fabulosa. Durante 4 anos, nós participamos de uma análise, e meu mandato ainda termina em dezembro desse ano. Nós participamos de aproximadamente a análise de 50, 70 projetos, posso dizer, e aí a gente conhece commodities diferentes, condições diferentes nos países, ideias diferentes, o que é muito enriquecedor.
isso vale mais do que um mestrado ou um doutorado na área de commodities, com certeza. É um mestrado, um doutorado prático. Foi assim que aconteceu e acho que essas oportunidades elas existem, precisam ser buscadas. Nós temos aí na sala de reunião um companheiro de trabalho, um economista, que me ajuda muito nessa área, e ele foi o autor de um projeto da Bahia aprovado, esse projeto que eu mencionei de quinoa, e nós temos também, e trouxemos essa experiência, essa parceria para a Unijorge, que capacitou alunos e professores para também escrever esses projetos, visando facilitar que mais empresas da Bahia, pequenas, médias e grandes, possam utilizar este fundo, que é um braço das Nações Unidas, ou outros muitos fundos de investimento que nós temos no mundo disponíveis e interessados a participar de projetos no Brasil. É preciso abrir a mente, é preciso abrir os olhos e no computador ou nas conversas com os nossos agentes diplomáticos, nas embaixadas, nos SECONs de cada embaixada, a gente buscar essas oportunidades e ir achando, emplacar. Esse é que é o trabalho. Obrigado, doutor Wilson. Tem uma outra pergunta aqui de Laíris, ela está sem microfone, e vai escrever aqui pelo bate-papo. Eu vou ler a pergunta assim que ela postar. Maria Laura aqui já agradece também pela resposta. Enquanto a Laíris escreve, eu gostaria de fazer uma pergunta também. É óbvio que a gente já conhece, já percebe, e pela sua fala, quem não te conhecia aqui na reunião passou a conhecer. O senhor já traçou uma trajetória, já trilhou um caminho muito, muito forte, muito rico nessa construção de sua carreira internacional, né? Mas aí a minha pergunta vai para o começo do processo, né? Olhando hoje a realidade empresarial, política, econômica, social do país, do mundo, como é que o senhor orientaria, que dicas o senhor daria para um estudante ou um egresso que acabou de se formar em relações internacionais, que quer seguir a carreira internacional no setor empresarial, né? O que é que o senhor diria para quem está começando, para quem está estudando, que oportunidades aproveitar, quais são os desafios, quais são as competências que um aspirante a diplomata corporativo pode ter, né? Eu acho que a minha pergunta tem a ver com a de Laíris aqui. Eu gostaria de saber quais conselhos o senhor daria a um aluno de RI que gostaria de seguir na área corporativa, quais caminhos seguir após a graduação, etc. Pronto, estamos em consonância, Laíris. Então, a pergunta é essa, doutor Wilson. Criar um sonho e buscar e trabalhar para realizá-lo. Eu acho que essa área internacional não é muito diferente da área nacional. Você cria um objetivo, você desenvolve esse objetivo, as dificuldades são grandes, mas é preciso ter resiliência, ter perspicácia, ter vontade de fazer e buscar os caminhos para isso. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu cheguei a Salvador com essa idade e cuidava de mim sozinho. Hoje a gente tem dificuldade de ver alguém com essa idade ir na esquina. Lamentavelmente, o mundo não é a mesma coisa. Tem melhoras, tem coisas melhores e tem coisas piores, mas é sempre com a vontade de desenvolver a capacidade de falar uma língua, duas, três, de buscar os caminhos e ter o farol alto, aceso, buscando esses caminhos, que eles existem, e quem tem vontade e fizer esforço, não basta o sonho, não basta ter vontade, mas é preciso fazer esforço. Eu acho que alguém disse um dia que metade do sucesso é suor e o outro metade é sorte. Ou seja, isso aí são coisas dentro dessa linha. Mas eu creio que é preciso cada um fazer o seu objetivo, cada um fazer o seu esforço e buscar os caminhos, buscar os caminhos.
a gente erra muito, a gente bate na parede e volta, toma um desvio que às vezes não dá certo, tem que voltar para a estrada correta. Isso faz parte da vida. Mas sempre me atraiu quando eu vim trabalhar em Salvador, com essa idade, eu já vim para uma empresa e dei sorte que fazia exportação. E exportação de sisal, um produto ao qual até hoje eu estou umbilicalmente conectado por paixão, por vontade de ajudar, por vontade de fazer e crescer na área. Também eu tenho atividade nessa área de madeira, na área de florestas plantadas, que tem um peso econômico muito maior e também uma expressão social tão importante como a área das fibras naturais. Nós trabalhamos no Sindifibras, que é um sindicato patronal da indústria de fibras naturais, com piaçava, com fibra de coco e com fibra de sisal. E são produtos, todos os três, de não tão importância econômica, não tão relevante, o PIB de cada um não é tão grande, mas o impacto social dessas atividades nas regiões onde eles são produzidos e trabalhados é muito importante. E isso a gente combina um pouco da área profissional, da área comercial, com a área de responsabilidade social que todos nós temos que ter. Não sei se respondi, mas a ideia é essa. Obrigado. Respondeu, Laíris? Era isso aí que você queria? Me diga aí. Pessoal, mais perguntas? O doutor está à disposição aqui para a gente conversar. Ela disse que sim, muito obrigado, respondeu sim. Agradece. Eu tenho uma pessoa conhecida que começou a trabalhar, doutor Wilson, com 12 anos com a mãe, na loja da mãe, e já hoje tem 22 anos, e já tem uma experiência no comércio, uma loja de roupas, né, mas também trabalha com a parte de logística, com a parte de negociação, com o diálogo com fornecedores, e essa pessoa não tinha ainda enxergado a oportunidade que essa experiência poderia agregar a um plano de carreira na área internacional, né? Às vezes a gente faz algumas tarefas que parecem um pouco distantes daquilo que a gente tem como sonho, mas que, na verdade, podem até estabelecer as bases, os fundamentos de competências e habilidades que vão ser interessantes lá na frente, de repente até numa negociação com uma representação internacional, né? O senhor teria alguma história de sua vida que possa vincular a isso, ser atrelada a isso, no sentido de que uma competência que o senhor desenvolveu ainda mais jovem, ainda lá com os 13 anos, 14, 15, quando trabalhava e de repente nem sonhava em ser ou nem pensava em ser um diplomata corporativo, mas que te permitiu desenvolver uma habilidade que hoje o senhor utiliza nas negociações internacionais que participa? Sim, meu primeiro negócio, Matheus, foi ser baleiro no cinema. Vendia bombom no cinema, vendia doce no cinema. Isso tudo é uma relação, é uma experiência, era a vontade de crescer, vontade de fazer algo diferente, fazer algo maior. Por isso, minha transferência para Salvador, exatamente para estar no mercado maior. E se pudesse, eu teria ido para Nova York, e nos dias atuais eu teria ido para a China. A gente vai fazendo aquilo que pode, fazendo um esforço para ir de degrau em degrau crescendo. E uma experiência leva a outra, tá certo? Eu tenho hoje, eu represento a Federação das Indústrias da Bahia num órgão em Brasília que se chama Coalizão Empresarial Brasileira. E esse grupo de empresários, de representações de entidades empresariais, esse grupo analisa, acompanha, sugere, ajuda o governo em todos esses acordos internacionais que são feitos. Acordo de tecnologia, acordo de comunicação, essa história aí dos fake news e da liberdade do direito, fake news de um lado, com exagero, a defesa
da individualidade, da privacidade das pessoas de outro. Tudo isso fazem parte de um acordo. Eu acredito, e nisso nós estamos atrasados, de que o mundo vai ter um comando só. Eu acredito no fortalecimento das Nações Unidas, acredito no fortalecimento das instituições plurinacionais, como a ONU, como a FAO, como a UNIDO, como a Unicef. Acho que isso tudo, essa governança, vai se organizar melhor no futuro. Não com um comando único, mas com um gerenciamento único e tal. E é disso que todos nós precisamos ter: uma cidade organizada, uma vila organizada, um bairro, a vila, e depois a cidade, e depois o estado, e depois o país, e depois o mundo. Sejam eles em blocos, como é o exemplo da União Europeia, que já tem hoje 32, 33 países trabalhando em conjunto, alguns mais próximos, outros não, mas já é um bloco comercial. Acredito que o mundo tende a evoluir para uma governança mais organizada do que essa. E essa visão a gente tem que ter durante todo o tempo, na nossa experiência, na nossa cooperação com as entidades. Isso eu sempre fiz. Eu vejo o trabalho, por exemplo, de voluntariado, uma oportunidade muito boa para os alunos se desenvolverem. Eu vejo no mundo as reuniões onde você vai numa feira de pecuária e você vê lá os estudantes, já uma feira internacional de pecuária ou de produtos agrícolas, e você vê os alunos como voluntários interessados em ajudar a traduzir, em ajudar a coordenar um stand ou uma ação ou um evento, e isso tudo lhes dá, sem dúvida nenhuma, experiência, e isso vai servir no futuro. É preciso acumular experiência que é conhecimento e que vai lhe ajudar no futuro nos desafios que você terá que enfrentar. Mas é buscar sempre, é o que nós temos trabalhado. No caso das fibras naturais, por exemplo, nós tínhamos uma briga terrível. Nós tínhamos uma briga interna. Havia uma briga entre o exportador de matéria-prima, caso do sisal, que exportava a fibra natural, e você já tinha o exportador do produto manufaturado, a corda, o tapete, o fio. E os industriais diziam: não pode exportar matéria-prima, tem que deixar para nós. E o exportador de fibra dizia: eu tenho um preço melhor do que o seu lá fora, eu quero fazer a minha exportação. Isso tudo sempre deu uma disputa, e quando um passava na rua, o outro mudava de passeio e tal. E nós ajudamos a organizar isso, entendíamos que era preciso organizar o setor, onde todos falassem a mesma linguagem e todos tivessem um objetivo comum, para conversar com o governo, para conversar com os governos dos países. Quando nós chegávamos nessas reuniões da FAO, do grupo de fibras naturais da FAO, que é uma outra câmara. Você tem a câmara aqui no interior que cuida de fibra, depois você tem uma câmara estadual, você tem uma câmara no Ministério da Agricultura e você tem uma câmara no órgão internacional que junta todos os países, que é a FAO. Os países brigavam por cota, brigavam por recursos para fazer suas pesquisas e seu desenvolvimento. E nós começamos a sugerir, a trabalhar para que as cotas fossem mais dialogadas, que fossem consideradas a partir da capacidade de produção de cada país e da necessidade que ele tinha, e até mesmo administrar o destino desses produtos. As pesquisas, então, de desenvolvimento, que era tudo segredo, que você não podia saber o que o outro estava fazendo, passaram a ser feitas em conjunto. E eu participei desse trabalho. Nós ajudamos um pouco a fazer tudo isso. E hoje as pessoas têm um relacionamento, não pessoas, mas as organizações. As pessoas vêm, contribuem e tal, e passam.
as organizações devem permanecer. E, para isso, elas têm que ser sólidas, bem construídas, respeitadas e com bom conceito no mundo, para que possam trabalhar em conjunto. São coisas dentro dessa linha de trabalho que a gente tem que buscar. Mas sempre, sempre com farol aceso, ligado, buscando fazer mais e, logicamente, buscar mais oportunidades nesse mundo que é grande e que não tem tamanho e que vai continuar crescendo. E se você também não se preparar para crescer, não vai aproveitar as oportunidades que o mundo lhe oferece hoje. Muito bom, obrigado, doutor. A gente tem mais duas perguntas aqui. Primeiro, Júlia, depois, Sara. Vou ler a pergunta que ela colocou, porque ela está sem microfone. Júlia, pode falar. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Meu nome é Júlia, eu sou do primeiro semestre, concluí o primeiro semestre agora. Eu tenho duas vertentes de perguntas para fazer. A primeira é que o senhor falou em relação à recuperação da economia, ainda mais provavelmente após essa situação da pandemia, e a verticalização da linha de produção. Aí eu queria saber exatamente como o senhor acha que nós, como jovens que estão começando a atuar na carreira no mercado de trabalho agora, podemos nos posicionar em relação a essas tendências. E a outra pergunta é sobre um pouquinho mais sobre como que o senhor trabalhava nessa questão de cargas aéreas e marítimas, porque o currículo está muito legal, está tudo muito explicado, e eu só fiquei curiosa mais em relação a isso. Obrigada. Nada, muito obrigado, Júlia. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso buscar informação. É preciso saber o que está acontecendo no mundo, e vocês mais jovens contam com essa arma fenomenal que é a internet. Antigamente, nós tínhamos que ler um jornal, dois, e hoje as informações são disseminadas e são gratuitas. Logicamente que tem que se passar um pente fino para não pegar informações falsas, desencaminhadas e tal. Mas vocês têm uma vantagem grande, que é essa possibilidade de não ter que consultar a enciclopédia Barça. Não sei se Matheus sabe o que é isso, talvez. Acho que você também não tem idade, Matheus, para isso, mas, de qualquer forma, era a fonte de consulta básica que nós tínhamos, era uma enciclopédia com 20 volumes, uma coisa fenomenal e tal. E hoje a gente tem, aperta o dedo, bate o dedo num botão e a gente tem as respostas mais assombrosas do mundo, com precisão e em tempo de segundos. Esse é uma coisa que ajuda muito. Eu sempre li muito, sempre procurei acordar cedo e logo cedo ler os jornais disponíveis e tal. E hoje a gente também está aprendendo a ler na internet o que vocês já nascem aprendendo, o que é muito bom. Então, é preciso ter informação para você saber o que está acontecendo e o que vai acontecer, provavelmente. E daí, então, buscar seus caminhos. A outra coisa é ousar, pretender fazer e fazer esforço para isso. Isso é algo que temos que fazer no dia a dia. Às vezes você diz, eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso, e isso é outra coisa que tem que se aprender. O tempo é a gente que faz. Dificuldade todo mundo tem, menos internet, menos computador, menos condições de locomoção, mas isso tudo se pode vencer de uma maneira que for possível, com inteligência e com esforço. Eu acho que dá para suprir isso. Você falou da parte de logística. A parte de logística também hoje é muito mais fácil que no passado. Nós tínhamos navios menores, nós tínhamos menos equipamento de transporte e carga, nós tínhamos uma demora, era difícil chegar na China, e hoje você, com 30 dias de navio, está lá, e com, sei lá o quê, alguma coisa como 12, 14, 15 horas de voo, você também está lá, seja com carga, seja pessoalmente.
Então, os processos são relativos entre facilidades e dificuldades. O que nós temos que buscar é os nossos caminhos. O que eu quero fazer, por onde vou fazer e como eu ajudo a construir isso. O que rege, eu tenho um amigo que diz que o que rege as nossas vidas é a política, são as leis, são as normas que às vezes nos impõem e que não nos deixam nem decidir. Mas as leis foram feitas e são feitas por pessoas. E são pessoas que estão lá, que nós colocamos lá através do nosso poder de voto, através das nossas opiniões, que é preciso dar. Então, é preciso, de novo, acender o farol alto e buscar o que está acontecendo, buscar informações, processá-las e combinar isso com aquilo que nos é possível fazer. Então, a logística também está dentro desse processo de busca de informação e de decisão que tem que ser tomada. Muito obrigado, doutor Wilson. Vou ler aqui a pergunta de Sara. Gostaria que o senhor Wilson debatesse um pouco sobre como a Bahia poderia fazer uso de zonas econômicas especiais, principalmente voltadas para a área de inovação e tecnologia, e como a diplomacia corporativa poderia ser uma ferramenta para isso. Muito bem, o processo dessas zonas de processamento especial, chamadas ZPE, o nome é ZPE, isso é um modelo adotado em muitos países no passado, e a Bahia tem uma ZPE em construção, fica perto do novo Porto Sul, na região de Ilhéus, e essa ZPE pretende atrair muitos investimentos. O que é a ZPE? É uma zona alfandegada dentro do país. Ali você pode implantar indústrias, implantar processamentos, unidade de serviços industriais, não só para produzir produtos, mas produzir serviços também, com tecnologia mais elevada ou não. E você tem o direito, estando nessa ZPE, de que o produto que você recebe do exterior, sejam máquinas, equipamentos ou insumos para processar produtos, eles sejam considerados como não alfandegados, ou seja, eles não pagam impostos para entrar no país. Eles entram, são melhorados, são utilizados sem impostos, com incentivos, e essa produção também pode sair com menos impostos ou menos taxações, e eles são considerados também como se estivessem fora do país. É mais ou menos o processo esse. O que acontece é que no mundo de hoje é muito mais fácil fazer por decisões mais amplas. Por exemplo, você pode dizer, no Centro Industrial de Aratu, eu vou considerar um incentivo fiscal para importação de máquinas, equipamentos e insumos a um nível tal, porque eu quero desenvolver essa região. Como acontece hoje na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus não é uma ZPE, não é um distrito industrial pequeno, é uma área enorme, quer dizer, quase uma boa parte do estado, onde se traz produtos, e esses produtos não são taxados ao entrar no Brasil e não são taxados quando saem do Brasil. Então, é o processo da zona. E isso é para atrair empresas. Muitas empresas de motocicleta, de televisão, de eletrônicos e tal, estão instaladas, empresas de telefone, por aí afora, principalmente nessa área de TI, equipamentos. Elas estão instaladas, de motos, veículos, elas se instalam lá porque não há tarifa de entrada de máquinas e tecnologia e insumos, e também não há taxação, ou há menos taxação. Isso é uma coisa de estímulo do governo para desenvolver a verticalização do nosso processo industrial e para desenvolver regiões menos desenvolvidas, regiões menos
com um processo industrial e que possa, com isso, avançar nesse sentido. Portanto, o exemplo da ZPE é bom, eu acredito que é uma coisa que pode acontecer, eu desejo o colega empresário da Bahia, que é Otávio Pimentel, companheiro nosso de várias entidades empresariais, que o projeto dê certo, e agora, com o advento da ferrovia leste-oeste, com a construção vai gerar, sem dúvida nenhuma, a construção do Porto Sul na região de Ilhéus. Não é o porto tradicional de Ilhéus, o Porto do Malhado, é outro porto, e acho que isso pode dar uma nova alavancagem no Brasil. O caso da ferrovia, por exemplo, é uma das maiores obras de infraestrutura em curso. São 1.500 quilômetros de ferrovia que corta a Bahia de leste a oeste, chegando até Tocantins, entronca com uma ferrovia norte-sul que vai para o sul do Brasil até os portos de Belém e São Luís, no Maranhão. Ou seja, daí uma mobilidade em termos de logística enorme, com preços competitivos. Mas é bom chamar a atenção, e o governo ainda não está vendo isso, do potencial que se tem com essa logística organizada, com a ferrovia funcionando, de quanta terra tem de um lado e de outro desse trilho, quantos polos agroindustriais nós poderíamos fazer, cidades como a China faz, cidades com 100 mil habitantes produzindo coisas naquela região que hoje não tem atividade. Então, é aproveitar a fome com a vontade de comer e juntar os dois. Ou seja, se eu já tenho uma infraestrutura que é da logística, que é a ferrovia, muito bem planejada, levando a um porto, e quem sabe é um sonho no futuro que essa ferrovia continue do Tocantins até o Pacífico, nos ligando muito mais rápido ao Oriente e ao sul da Ásia, sem dar a volta pela Argentina, pelo Chile ou pelo Canal de Panamá. Quer dizer, são coisas que precisam ser planejadas. E quem planeja é quem sonha, e quem sonha, às vezes, pode realizar e deve brigar para realizar os seus sonhos. Tudo isso a gente tem que pensar longe. De novo, liga o farol alto. Temos tempo para uma derradeira, uma última pergunta, doutor Wilson? Para a gente encerrar. À vontade. Muito obrigado. Ed, pode falar. Aqui na fazenda a gente só tira leite de manhã. Ed vai fazer a pergunta. Bom dia, professor. Consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Sim. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Wilson. A minha dúvida é quanto à atuação do senhor, doutor Wilson, como cônsul honorário da Finlândia, e também entender um pouco mais as relações entre a Bahia e a Finlândia. Muito bem, muito bem. Nós temos na Bahia hoje 34 consulados, 6 consulados são de carreira, são profissionais da diplomacia, e o restante são consulados honorários. Ambos têm a responsabilidade de representar e cuidar e defender as empresas e os cidadãos dos países que representam. Então, se um brasileiro tem algum problema, seja fiscal, legal, uma necessidade, um acidente, um assalto, alguma coisa que aconteça no país lá fora, quem tem que cuidar desses brasileiros é o consulado ou a embaixada brasileira por lá. Se acontece alguma coisa com um cidadão finlandês, ou uma empresa finlandesa, eu tenho a responsabilidade de orientá-lo, de buscar os melhores caminhos para resolver os problemas. Quando não é problema, são as soluções.
Se a empresa está buscando e quer investir, ou a empresa da Bahia quer um sócio, um parceiro, ou quer trazer tecnologia lá de fora, e essa tecnologia está na Espanha, então o consulado honorário ou de carreira da Espanha aqui na Bahia tem condições de ajudar, porque eu sempre digo que os consulados na Bahia são uma janela que nos liga à embaixada em Brasília, e a embaixada é um senhor portão enorme, largo, que nos leva ao país que representamos. Então, é preciso muita abertura de cabeça, muito farol alto, para a gente buscar oportunidades de investimento, de compra e venda, de exportar, importar, de financiamentos. A Finlândia é um país que tem um exemplo de educação no mundo, é um país que tem uma governança política muito interessante e tem muito a ensinar e trocar ideias com os brasileiros e com a Bahia. A área da educação é o sistema melhor do mundo, é o número 1 do mundo há muito tempo. Ele tem uma educação para todos, uma educação sem custos, de primeiro mundo, como também tem um bom sistema de saúde e soube desenvolver isso com muito esforço, depois de passar por guerras, problemas, por domínios de outros países, como a Rússia, como a Suécia e outros, que influíram muito no país. Mas os finlandeses completam agora 101 anos de independência e souberam construir um país, e dos fundamentos dessa nova república de 100 anos atrás foi educação universal, de qualidade, igual para todas as pessoas, sejam eles maior renda, com menor renda, mas isso tudo ajudou. Mas, enfim, se alguém quer trazer uma indústria, ou quer buscar uma indústria, ou quer buscar tecnologia, ou quer buscar financiamento daqui para lá ou de lá para cá, esse é o papel do cônsul, de ajudar, além da proteção das pessoas. As pessoas, às vezes, têm problema. Agora, na pandemia, os consulados prestaram auxílio enorme a pessoas que ficaram plantadas, travadas no país, sem poder voltar para casa. E isso tudo foi de uma ajuda muito grande para os estrangeiros aqui no Brasil, finlandeses, inclusive, e para os brasileiros também que ficaram no exterior, que o governo teve, e é uma obrigação, proteger seus cidadãos, e foram buscá-los em diferentes países, com aviões especiais, com permissões de acesso especiais, com cuidado de saúde especiais. De investimento, nós podemos estar investindo em saúde, em tecnologia. Nós temos países vendendo sistemas, todos nós estamos participando, lendo jornais, buscando informações, o que é essa história do 5G. Os chineses disputam com o mundo, mas há outros ofertantes de serviço. A Finlândia tem um excelente trabalho e uma reputação feito nessa área, não é à toa que a Nokia é finlandesa, instalada também no Brasil. Nós temos um projeto na área de celulose e papel fenomenal, que é a Veracel, na região de Eunápolis, no sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Eunápolis. Investimento de capital finlandês, sueco, da empresa Stora Enso. Enfim, esse trabalho, esse caminho que a gente tem que buscar. Nós estamos agora, por exemplo, fazendo uma reformulação da Câmara de Arbitragem, que é uma coisa que vocês, como negociadores futuros, como responsáveis pela essa área de relações internacionais, tem que negociar, tem que conversar. Existe uma instituição em vários lugares, o Brasil tem algumas, mas a mais tradicional é a da Associação Comercial, que é a Câmara de Arbitragem. Eu tenho uma disputa, eu tenho uma pendência, eu tenho um problema
grande ou pequeno, com meu inquilino ou um processo de uma empresa grande, e em vez de entrar na justiça, que é demorada, que é mais cara e tal, eu procuro uma câmara de arbitragem para buscar a solução. E árbitros são nomeados por ambas as partes e leva nessa negociação, nesse trabalho, aos acordos de forma mais rápida, mais barata e, às vezes, mais racional, porque há a participação de todos. Não fica apenas na decisão de um juiz, embora o juiz ouça advogado de cada lado, representante de cada lado, mas esse é um processo que também acredito que vai evoluir muito. E nós estamos buscando a experiência na Câmara de Arbitragem da Finlândia e na Câmara de Arbitragem da União Europeia, que existe e funciona muito bem, para que a gente possa reestruturar e modernizar e fazer crescer a Câmara de Arbitragem da Associação Comercial da Bahia. É assim que a gente opera, é assim que a gente trabalha. Essas são as funções básicas de um consulado, seja ele honorário, seja ele de carreira, sendo que o de carreira tem mais atribuições de emissão de passaporte, de controle de documentos, bem mais do que os consulados honorários, mas que prestam estes um grande serviço também para os cidadãos dos países e empresas que representam. Excelente, muito, muito bom. A professora Juliette, doutor Wilson, sobre quem conversávamos há pouco, faz parte da Câmara de Arbitragem, pelo menos há um tempo ela estava como membro da Câmara de Arbitragem, nossa professora de Direito Internacional Público, lá na Unijorge. Bom, pessoal, gostaram da conversa? Gostaram do bate-papo? Digam aí, se manifestem aqui pelo nosso bate-papo, me digam se acharam bacana. Isabela Tanajura escreve: maravilhoso, aprendi muito. Sara, gostei demais. Giovana, sim, gostei bastante. Ederval, sim. Amanda, ótimo, obrigado. Júlia botou um 5, mais Is e mais M's, muito bom. Laíris, foi ótimo. Enfim, Maria Laura, super interessante. Então, doutor Wilson, eu queria te agradecer mais uma vez, né, e reiterar que a Unijorge, o curso de RI, continuam também à disposição do senhor e das instituições que o senhor representa. Foi mais uma excelente oportunidade de aprendizado para todos nós. Camila coloca aqui, muito bom, obrigado. A Lohana, excelente, agradeço muito pela oportunidade. Enfim, eu acho que foi bem interessante, elucidou muitas questões, trouxe muitas dicas bacanas, enfim, valeu muito a pena e eu te agradeço imensamente por colaborar conosco em mais essa ocasião. Matheus, professor Matheus, essa alegria é minha em poder tentar contribuir. Se não saiu bem, os alunos têm que reclamar de você, que não me orientou direito, tá certo? Mas a ideia é essa, é conversar sempre que preciso, nós estamos à disposição. Eu admiro o trabalho que você faz na coordenação do curso de Relações Internacionais da Unijorge, admiro a instituição e agradeço também a colaboração que sempre deram à nossa Comex na ACB, com os estagiários, fazendo tudo isso que a gente falou aqui que seria caminhos. Ou seja, vamos ligar o farol alto, vamos pensar grande e buscar os caminhos para realizar os sonhos e os objetivos de todos nós. Muito obrigado também pela oportunidade, que todos fiquem com saúde e já nós vamos ultrapassar essa fase difícil que nós e o mundo estão vivendo. Espero que a gente possa logo organizar uma visita lá à ACB, para a turma que ainda não conheceu, ter a oportunidade de conhecer e curtir a cidade, né? Acho que o que vai ter de visita técnica nas faculdades, nas escolas, depois que voltarmos, não vai estar no gibi. Mas todo mundo vai querer uma oportunidade de sair
e conhecer, andar pela cidade com um grupo. Muito obrigado mais uma vez, agradeço o pessoal também pela participação. Um abraço a todos, a todas. Fábio, também um abraço para você. Doutor Wilson, um grande abraço. Peço licença aqui a todos e a todas para encerrar a nossa gravação e encerrar a nossa conferência. Até breve.